Hoje vocês vão aprender a fazer uma turbina eólica, um aerogerador caseiro. O projeto que a gente vai mostrar foi criado aqui no Instituto Mauá de Tecnologia, que fica em São Caetano do Sul, pertinho de São Paulo. E a ideia não é fazer um projetinho de feira de ciências, não. É construir uma turbina eólica de verdade que dá para você usar em casa. O bacana é que esse projeto junta o que eles chamam de tripé da inovação. Engenharia, para fazer o projeto funcionar, administração, para ficar barato e realista, e design, para ser interessante e ser fácil de usar. E não é à toa que essas são as 3 áreas dos cursos aqui da Mauá. Bora então fazer esse projeto aqui no FabLab, que é um super laboratório maker que tem impressora 3D, corte a laser, roteadora 3D e tudo mais. Iberê, a nossa ideia foi fazer um projeto de cunho um pouquinho social e dividir um pouquinho os benefícios da energia eólica com as pessoas que tenham o desejo de realizar em casa. O projeto foi feito de forma que ele fosse facilmente reprodutível, né, fácil de fabricar em casa, com materiais relativamente simples, mas por trás do projeto existe bastante engenharia. Então, são pás com aerofólio, são pás com a torção aerodinâmica necessária para que se tenha um pouco de eficiência. Nós estamos fornecendo desenhos, mas também o projeto em código aberto para quem quiser melhorar, para quem quiser fazer algo diferente. A ideia é que isso possa evoluir de um jeito que daqui 1 ano ou 2 anos a gente tenha um projeto bem mais desenvolvido. Sem dúvida. Para quem quiser, tem um link aí embaixo que tem um documento explicando tudo muito bem detalhado, né? A gente não precisa falar de cada parafusinho que vai colocar. Exatamente. E nós vamos deixar também o e-mail do FabLab, que é fablab@mauá.br, para que as pessoas possam tirar qualquer dúvida conosco, encaminhar qualquer sugestão. Uma coisa importante é que quando a gente anda pela cidade, a gente vê muitos tetos de residência com placas solares. Mas não é comum encontrar pequenas turbinas eólicas. A razão disso é que a energia eólica só é eficiente em grandes escalas. Então, uma turbina de 90 centímetros de diâmetro, como essa que nós faremos juntos hoje, ela não produz uma quantidade muito importante, muito significativa de eletricidade. Mas ela produz uma boa potência mecânica no eixo se ela for projetada com os cuidados que nós utilizamos aqui. Então, o nosso intuito é exatamente vencer esse desafio de projetar um equipamento de pequena escala, mas que seja capaz de carregar um celular num lugar remoto, carregar uma bateria, acender lâmpadas. Vamos lá, eu vou tentar montar. O professor Joseph vai ficar aqui do lado de olho no que eu estou fazendo e vai me corrigir se eu falar alguma coisa errada ou se eu montar alguma coisa errada. Vamos ver se é fácil mesmo, hein? Vamos começar pela parte mais importante, pelo coração do projeto, que são as pás. Elas são feitas de PVC, eu vou usar aqui uma chapa de 5 milímetros de espessura. Dá para fazer em casa usando um cano de PVC que você pode abrir com um soprador térmico ou qualquer coisa assim. No projeto também tem a planta da pá perfeita. Esse ângulo aqui não é 90 graus, então é bom usar a planta para fazer a pá, não é fazer a olho. E se você for cortar em CNC ou qualquer coisa assim, também tem os programinhas para você cortar, você não precisa redesenhar tudo isso aqui. Eu, como estou com uma certa preguiça e a gente está dentro de um FabLab, não vamos cortar na mão, né? A gente vai usar aqui uma roteadora CNC, é uma máquina que funciona como se fosse uma furadeira virada de ponta cabeça e ela é controlada por computador, vai fazendo o desenho perfeito em volta da peça. Como o PVC é um plástico muito delicado, a gente tem que passar 5 vezes a broca para conseguir um corte perfeito. Detalhe importante, você vai ter que prestar atenção no projeto inteiro. Para a pá não ficar desbalanceada, para uma não ficar com mais massa que a outra, a gente tem que ir pesando as duas pás a todo momento. Então cortou, você tem que pesar, ver se elas estão iguais, se não tiverem, você tem que desbastar um pouquinho. Toda hora que você fizer alguma mudança na pá, entortar, desbastar um pouco, você tem que pesar e ver se as duas estão iguais. Se elas não tiverem, o seu gerador vai virar um vibracol de celular, ele vai começar a tremer, tremer, tremer e vai desmontar inteiro. A pá tá aqui e eu tive que fazer uma linha correspondente a 25% da largura da pá. Então aqui ela tá a 1/4 da largura e aqui em cima também a 1/4 da largura. Por que tem essa linha? Essa linha é o ponto de equilíbrio da pressão do vento. Na hora que o vento estiver batendo aqui, ele vai fazer uma força diferente dependendo do ponto da pá. Essa linha é o que equilibra essa força. Por que isso é importante? Importante é porque é nessa linha que a gente vai ter que prender o eixo. Ele não vai aqui no meio não, ele vai nessa linha. Então se você prender no lugar errado, isso aqui vai ficar tudo desbalanceado. A próxima etapa, talvez seja a mais importante de todas, é curvar a pá. Ela não pode ser colocada reta. Aliás, se eu fosse fazer em casa, eu ia botar esse negócio reto e você perde muita eficiência se colocar reto. É por isso também que as pás do motor do avião são curvadas. Vamos entender por quê. Imagina que isso aqui está lá, preso no eixo do motor do avião. O avião está andando, está voando na verdade,
e tá vindo um vento de frente para trás, certo? Então aqui na base a gente vai ter um ângulo de 90 graus em relação ao vento. Isso aqui está cortando o vento e aí a gente tem a melhor eficiência. Só que conforme a gente vai indo para a ponta da pá, isso aqui vai estar numa velocidade muito maior. E o vento aqui não vai estar exatamente de frente, a gente vai ter um vento de lado muito mais forte. Então, o ângulo da pá ele tem que se adaptar a esse vento, ao vento que está vindo de lado e não de frente. É por isso que aqui a gente vai ter um ângulo da pá muito mais na direção do vento de lado e aqui muito mais na direção do vento que vem de frente. Nessa pazinha aqui, tudo isso foi muito bem calculado. Por isso a gente não pode torcer esse negócio a olho. Como é que dá para fazer isso com perfeição? Usando um gabarito. Esse aqui foi cortado aqui no FabLab num corte a laser. Se você não tiver acesso a isso, você pode cortar com uma serrinha em casa e a planta, todo o desenho disso aqui está aí embaixo no link que a gente está deixando. Então se você conseguir ir num lugar que corta a laser, é só você mandar o arquivo para eles, você vai ter todas as pecinhas para montar. E é óbvio que a gente vai ter que amolecer esse negócio para entortar, porque na mão ele não entorta não. A gente vai usar uma estufa aqui do FabLab, colocar o PVC lá dentro por 37 minutos a 130 graus, ele sai bem molinho, e aí é só colocar em cima do molde e colocar o contramolde. Demora uns 20 minutos para endurecer, e olha um detalhe importante aqui. Essa ponta maior, ela fica para fora do molde, porque é aqui que a gente vai fixar no eixo. Então essa aba, ela não precisa ter curvatura. Só com essa curvatura já dá para fazer o gerador. Se você for fazer em casa e tiver com um pouco de preguiça, você pode pular a próxima etapa. O problema de fazer do jeito que está agora, com essas bordas quadradas a 90 graus, é que vai gerar um monte de barulho e você vai perder bastante eficiência por causa de arrasto. Ou seja, essa pá, ela vai movimentar um monte de vento à toa. O ideal é que isso aqui fosse o mais eficiente possível. Como que a gente faz isso? Moldando a pá, comendo um pouquinho do lado dela para ela ficar com um formato de aerofólio. Ela vai ficar mais ou menos assim. Lógico que isso não vai ser feito a olho, então tem dois gabaritos aqui. Esse gabarito é para a raiz da pá e esse é para a ponta da pá. Eles vão colados aqui de perfil, nesse perfil, e a ideia é que a gente desgaste o PVC até ele chegar nesse formato. Mas aí tem um detalhe, se você chegar bem de perto, você vai ver que o gabarito ele é um pouco mais espesso do que a pá de 5 mm. Então se você tiver um PVC de 6 mm é o ideal. Como a gente não tem, vai ter que usar uma artimanha aqui. Para chegar na espessura certa, eu vou colocar um pedacinho de balsa presa com cola epóxi. Mas se você não tiver isso em casa, pode preencher com qualquer outra coisa, um pedaço de plástico, uma outra madeira. O importante é que ele fique um pouquinho mais espesso do que 5 mm. Dá para fazer na mão, mas eu tô com um pouco de pressa. Vamos fazer aqui numa lixadeira de cinta. É a primeira vez que eu tô usando essa máquina, então eu vou confessar que eu só tô treinando. O resultado final já estava pronto. Detalhe importante, como é que eu vou saber qual é a curvatura exata aqui no meio da pá, né? Como que eu vou fazer um aerofólio perfeito aqui, sendo que eu só coloquei gabarito nas pontas? Para isso a gente tem um outro molde, muito parecido com aquele primeiro que foi usado, e quando a gente fecha o molde, vai ter exatamente o aerofólio que a gente precisa. Olha aqui de perfil que você vai entender. Olha só que belezinha, se não parece uma para-hélice do avião. Aqui a balsa preencheu esse espaço e elas já foram feitas para ficar exatamente com a mesma massa. Ó, essa tem 194,29 gramas e essa 194,26. Dá uma diferença de 0,03. Vamos botar uma cerejinha do bolo aqui, que é um detalhe para os experts em aerodinâmica. Para diminuir o ruído e melhorar o desempenho da pá, eu vou colar a mais ou menos 1 milímetro aqui da borda de fuga, que é o lado por onde o vento vai embora, uma linha de nylon de meio milímetro. Pode parecer esquisito, mas isso aqui vai fazer toda a diferença. Para fazer os furos de fixação, eu vou usar uma ferramenta aqui que se chama graminho. Assim eu consigo uma marcação perfeita. Depois eu bato um punção em cima, isso vai fazer a broca se alinhar perfeitamente. E eu vou furar com uma furadeira de bancada. Óbvio que você não vai ter tudo isso em casa, então pode fazer com um paquímetro, uma régua e furar com uma furadeira comum. Para conseguir fixar essa pá em algum lugar, a gente vai precisar colocar 2 calços em cada uma delas. Essas peças são feitas de MDF, também cortado no laser, e a gente está deixando a planta delas aí embaixo. As pás estão prontas, olha que lindezinha que elas estão.
Uma coisa importante aqui é que a gente não pode ter nenhuma rugosidade, nada grudado aqui, que funciona como se fosse um escorregador de criança. Imagina um escorregador cheio de cola, de areia, de um monte de porcaria, na hora de escorregar você vai enroscar. A gente não pode deixar que o vento enrosque na pá. E onde que a gente vai prender tudo isso? O mecanismo do gerador é isso aqui. Eu vou me explicar para que serve cada peça, mas aqui você já pode substituir por outras coisas, fazer do jeito que você achar melhor, mais interessante, porque a parte mais importante, que são as pás, a gente já fez. Aqui dá para inventar um pouco mais. Esse bico azul da frente, ele é um spinner, ele serve para direcionar o vento e causar o mínimo de atrito possível. Essa peça aqui foi feita numa impressora 3D aqui do FabLab e ela é oca por dentro para não ser muito pesada. Essa parte a gente chama de cubo, é aqui que vão presas as pás. No meio a gente tem o eixo do cubo, é uma peça de alumínio. Ó, a gente acabou de usinar aqui na Mauá, isso aqui era um tarugo, era uma coisa bruta. Ela foi cortada até ficar desse formato. Se você quiser fazer, mandar usinar a sua própria peça, a gente tem a planta dela aí embaixo, é só você baixar, fechou? Aqui na frente esses dois furos servem para prender o spinner e aqui esse outro furo serve para a gente passar essa barra roscada. É uma rosca M6, uma porca serve para a gente prender no eixo e a outra porca serve para a gente prender nisso aqui que vai ser a base da pá. Isso é uma chapinha de metal, tem uma porca soldada. A grande vantagem disso aqui é que você consegue ajustar o ângulo apertando aqui na barra roscada. Isso aqui foi ajustado a 41,7 graus. Se você for fazer em casa, pode fazer com 42 graus que funciona também. No meio, uma das coisas mais importantes é o mancal. O mancal nada mais é do que um suporte de eixo. Então isso aqui está segurando todo o eixo. É um cubo de bicicleta, isso não tem segredo. Aqui na madeira tem um U para encaixar o cubo, por cima vai uma barra de alumínio, ela está dobrada e bem apertada. A vantagem do cubo de bicicleta é que ele gira super bem, ele aguenta uma força tremenda em cima dele, é fácil de achar e é barato. Essa peça esquisitona se chama acoplamento elástico. Não é obrigatório usar, mas ajuda bastante. Por quê? Você pode ver que ela tem alguns cubinhos de borracha, e essa borracha vai diminuir o impacto causado pela hélice. Então, se a hélice der alguma pancada, uma travada, qualquer coisa, isso não vai ser transmitido diretamente para o eixo nem para as engrenagens do gerador. Então, vai aumentar bastante a vida útil do gerador. Você deve estar imaginando aí onde você compra um negócio desse. Você vai encontrar em casas que vendem peças para bomba hidráulica. Não é tão difícil assim de achar, não. E finalmente a gente chega no bichinho que vai gerar energia elétrica. É um motor de 6 volts que gira a 380 RPM. Ele tem uma redução aqui, uma caixinha de redução. Isso quer dizer que o motor gira bem mais rápido do que isso, mas aqui na ponta é como se fosse uma marcha de carro. Ele vai reduzir a rotação do motor, deixar o motor mais forte. Como ele está funcionando ao contrário, é a gente que está girando o eixo, ele vai se transformar num gerador e essa caixa de redução vai ter a função contrária também. A gente gira a hélice devagar e a rotação do motor aqui, ou no caso do gerador, vai ser muito mais alta. Ele vai conseguir gerar 12 volts. O geradorzinho está preso aqui com uma peça de nylon, você pode fazer de madeira também que funciona. Embaixo vai uma mão francesa e no final tem uma base de madeira que não tem muito segredo para fazer. Você pode usar uma base de metal, tipo aquelas de prender antena parabólica, também vai funcionar. É lógico que se você for deixar isso aqui na chuva, não é muito bacana que o motor e toda a estrutura fiquem pegando chuva. Então você pode fazer uma capa aqui em cima, pode ser feita de PVC, de PET. O importante é não deixar entrar água. Prender a pá não tem muito segredo. A gente vai usar uma chapinha de alumínio com 2 furos para distribuir bem a pressão do parafuso por toda a base da pá. E para cada parafuso vão 2 arruelas e mais uma porca. Uma coisa importante para você observar é que o bordo de ataque, ou seja, onde o vento vai bater primeiro, é esse onde está a balsa aqui e ele é o que fica mais próximo do eixo. Então na hora de montar você não pode inverter isso. Aqui é bem simples, a energia vai chegar por esses 2 conectores e a gente tem 3 equipamentos. Uma bateria, que é o que vai armazenar energia, um conjunto de LEDs e um USB. Isso aqui é aquele aparelhinho que você coloca no carro, então ele já está preparado para converter os 12 volts da bateria nos 5 volts do USB. O polo negativo ele já vai ser distribuído para a bateria, para o LED e para o USB. O positivo não. O positivo passa por um interruptor antes de chegar no LED e por um interruptor antes de chegar na bateria. Isso quer dizer que, na hora em que o gerador estiver ligado, a gente consegue fazer com que ele só acenda o LED, que ele só carregue a bateria ou que ele acenda o LED e carregue a bateria ao mesmo tempo. O USB ele fica automaticamente ligado no gerador, então ele vai estar sempre funcionando. Essa bateria é de alarme, ela é fácil de encontrar e também é barata. A vantagem de ter uma bateria e não ligar direto
é que você pode aproveitar o vento na hora em que não tem nada ligado, quando você não está em casa, e armazenar aquela energia na bateria. Se não tiver a bateria, você só vai conseguir acender o LED ou carregar o celular quando estiver ventando. Vamos testar o bichinho então no laboratório de emissões. Ele é usado para testar se os motores estão emitindo muito poluente, mas o legal de lá é que eles têm um ventilador industrial. Olha o tamanho do bichinho. Vamos testar? Vamos, Iberê, chegou a hora da verdade, né? Ai. Esse ventiladorzão aí é forte pra caramba, né? Ele vai até 160 km por hora. Nossa! Nós vamos começar apenas com 10% da potência, porque nós não fizemos nenhum balanceamento, nós terminamos a montagem lá, nós montamos direto aí na base de testes, né? Então, é necessário proceder com uma certa cautela agora. Por isso que a gente está do lado de cá do vidro também. Isso, exatamente. Né? Mas veja que com uma pequena percentual da rotação dele, ele já está piscando os LEDs e já acendeu o carregador de celular. Será que com essa pequena velocidade já dá para carregar um celular? Não está ligado aqui na bateria. Olha aqui, carregando. Vou usar pela primeira vez um anemômetro. Estamos aqui a 6 metros por segundo, mais ou menos. 6 metros por segundo em quilômetros por hora, 6 e 3, 18... 21, 22 km por hora. 20 e poucos quilômetros por hora. É um vento fraco, né? É um vento fraco e já é possível carregar o celular e carregar a bateria com esse vento, né? Tá, já tá bacana. Vamos aumentar um pouquinho esse vento para ver se o LED acende, se tudo funciona? Vamos. Nossa, o LED tá fortão, hein? Ele dá essa osciladinha que é porque a geração ela oscila um pouco mesmo, né? É a geração em corrente contínua, né? Então ele acende com mais intensidade nos picos da corrente contínua. Tá, vamos ver quantos volts está saindo aqui? 11.4, 11.5 volts. Chegou a 12, um pico de 12, depois... E uma coisa que eu queria mostrar que eu acho que a gente vai conseguir ver, que é o seguinte, as pessoas acham que um gerador gira livre. Mas na verdade quando você coloca uma carga nele, quando ele está gerando alguma coisa para valer, né, você acende uma lâmpada, ele dá uma freada. Sim, você está pondo carga, você está carregando o campo dele, não é? E ele passa a oferecer mais resistência para o eixo, né? É muito mais difícil de girar. Muito mais difícil. Então eu vou levar isso ao extremo aqui, vou dar um curto aqui na ponta dos dois terminais. Vocês vão ver como é muito claro, é muito fácil de ver o barulho do motor freando. Olha só. Praticamente desliga o gerador. Tá vendo? Ó, você aí que acredita em gerador de energia infinita, não contava com essa regrinha da física, né? E aí, nossa missão está cumprida? Acho que nossa missão está cumprida, né? Funcionou. Parabéns. Muito legal. Fui um bom aluno hoje? Excelente, excepcional. Está aprovado com nota máxima. Obrigado. Por incrível que pareça, hoje a gente só viu uma parte da Mauá. Eles têm mais de 100 laboratórios aqui e os vestibulares vão acontecer agora, com provas dia 20 de novembro ou 2 de dezembro. Para saber mais é só entrar em mauá.br.